Estamos aqui novamente para mais uma live. Só ajeitando aqui. Hoje nós vamos estar falando com a Susan, tá? A Susan vai ser muito bacana. Susan Petraski, ela é consultora de recursos humanos. E nós vamos estar falando sobre gestão aí, vai ser muito bacana. Oi. Beleza, boa noite, pessoal. Estamos só aguardando nossa convidada especial de hoje, tá? Tudo bem, Celso? Você de onde que é, Celso? Tá, Diego, Janek, Susan entrou, tá? Só um minutinho, já vamos entrar aqui. Deixa eu ver, Susan tá aqui. Ok. Vamos lá. Guardando a Susan. Opa, tá aqui. Oi, boa noite, Susan, tudo bem? Boa noite, Frank. Tudo bem e você? Tudo. Olha, aqui tá chovendo aqui, aí em São José também, né? Muito, o dia todo, né? Então tá jóia. Então vamos lá, vamos começar aqui em ponto, já são 8 horas e 2 minutos, né? Vamos dar início à nossa live, que dura aproximadamente uns 40 minutos, e é um bate-papo que sempre, geralmente, cada 15 dias a gente traz aqui nesse canal, para a gente poder discutir alguma coisa que agregue valor a vocês que são empresários ou vocês que são líderes, tá? Hoje nós estamos aqui com a Susan Petraski, que ela é consultora de recursos humanos com mais de 15 anos de experiência nos processos de recursos humanos, tá? Ela é coach de desenvolvimento pessoal com formação profissional de self-coach, líder coach, analista comportamental, analista 360 graus também, e ela é administradora e mestre em administração com ênfase em estratégia, tá? O tema de hoje vai ser um tema bem interessante, que é o seguinte: nós sabemos que a empresa é feita de gente, né? Sem gente não existe empresa. E hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas como função estratégica para a sua empresa. Então, com vocês hoje, a Susan, né, Susan? Eu gostaria inicialmente que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você chegou nesse foco de trabalhar com gente, né? Contar um pouquinho. E aí a gente vai batendo papo, que tem várias perguntas interessantes aqui que a gente pode fazer sobre esse tema. Tá bom? Vamos lá. Legal, Frank. Boa noite, pessoal que nos acompanha aí, né? Então, né, eu tenho aí uma vasta experiência em RH, que realmente é minha paixão e que me levou, inclusive, a me dedicar a estudos nessa área, né? De como realmente a área de RH e a área de gestão de pessoas pode contribuir para os objetivos estratégicos da empresa, né? E tanto os meus estudos nessa área no mestrado, quanto as minhas práticas, né, minha vivência profissional numa multinacional de grande porte, eu pude, então, fazer o cruzamento dessas duas coisas e hoje trabalhar com a implantação dessas práticas, deixando isso acessível, né, para pequenos e para médios empresários também. Legal. E me diga uma coisa, Susan, muita gente pergunta, né? Porque a gente sabe que existe a gente vai em umas empresas que eu também faço a questão de consultoria, né? Você vai em empresas pequenas, médias e grandes, e vamos lá pegar aquela empresa média, que é uma empresa familiar, a gente nota que o RH muitas vezes não é bem o RH, né? É mais um departamento pessoal do que RH. E por que, então, ter estratégia de gestão de pessoas é tão importante para a empresa? Não só simplesmente a questão operacional, de folha de pagamento, essa parte toda, né? Como é que é a tua visão para isso e o que você está percebendo nas empresas? Eu percebo nas empresas cada vez mais uma busca pela profissionalização dessas práticas, né? Porque assim como as empresas já adotam e buscam especialistas para assegurar e cuidar dos seus outros recursos, hoje as empresas também estão buscando especialistas para cuidar das suas pessoas, né? Então, por exemplo, dentro de uma empresa a gente tem aí os recursos físicos, né? Como que o empresário normalmente cuida disso? Contratando seguros, né? Para cuidar das suas instalações, mesmo dos seus produtos, né? Dos seus transportes, enfim. Quando a gente está falando dos recursos financeiros, né? Uma empresa que tem aí uma boa capacidade de investimento vai buscar especialistas no mercado financeiro, bancos, enfim, pessoas que tragam uma expertise, que tragam boa rentabilidade para a empresa. Da mesma forma, nos recursos tecnológicos,
Quando uma empresa trabalha baseada em tecnologia, ela também busca as melhores práticas, as melhores soluções. E hoje em dia, os empresários já têm essa visão, né, de que é necessário também buscar especialistas para cuidar dos recursos humanos, né, das pessoas, não somente dos outros recursos que vinham sendo cuidados anteriormente. Interessante, né? E como é que você vê hoje, assim, na questão de... porque o RH, né, a parte de gestão de pessoas, tem que ter cada vez mais uma forma estratégica, né? Sim. Como é que você vê isso? Como é que a empresa consegue alinhar que é importante estrategicamente para a empresa cuidar, desenvolver os seus recursos mais importantes, eu sempre falo que eu trabalho na área de coach, né? Então eu sempre tenho uma apresentação que eu mostro o seguinte, eu mostro o empresário assim, olha, tem uma empresa que não tem nem gente, só tem cadeira, mobiliário, e aí tem uma foto de uma indústria que não tem gente. O que está faltando, né? Então, o que precisa para o empresário alinhar bem essa parte de que sejam recursos estratégicos? De que forma pode alinhar? Antes de responder essa pergunta, Frank, eu queria fazer um comentário sobre o que você disse, né? Que muitas pessoas pensam assim, não, mas o meu negócio ele é 100% digital, né? Exemplos aí de startups do Vale do Silício, tal, que são muito voltadas para a tecnologia. Mas mesmo que as empresas não tenham ninguém atuando formalmente, né, numa produção ou na prestação de um serviço, é necessário que tenha alguém por trás dessa operação, né? Alguém que tenha pensado nesse negócio, alguém que faça a gestão desse negócio. Então, não existe negócio 100% digital, né? De uma forma ou de outra, as pessoas são necessárias em qualquer organização. E aí, respondendo especificamente a tua pergunta sobre como alinhar as pessoas a essa estratégia, né? São basicamente 3 mecanismos aí que precisam ser pensados e estruturados de forma integrada. O primeiro deles é a parte da comunicação e da educação das pessoas, né? O que seria essa comunicação ou essa educação? A empresa precisa deixar muito claro aonde ela quer chegar, que objetivos ela quer alcançar, e fazer isso de uma forma transparente, se possível até de uma forma participativa, para que as pessoas possam dar suas contribuições, né? E esse envolvimento é a primeira parte da implantação aí de um alinhamento das pessoas com o todo, né, com o objetivo da empresa. Uma vez feito isso, essa comunicação e essa educação, as equipes precisam fazer o estabelecimento de objetivos, né? Então, existe uma meta global, aquilo que é esperado em termos de resultado para a empresa, e cada equipe precisa pensar, dentro do seu processo, como ela pode fazer para contribuir para aquele objetivo, né? Esse estabelecimento de metas e de objetivos é que vai guiar as ações, vão guiar as pessoas, né, até essa contribuição. E, por fim, né, o terceiro mecanismo aí integrado seria a implantação de políticas de incentivo e de remuneração, né? Então, uma vez que as pessoas sabem onde é esperado chegar, uma vez que elas entendem como elas podem contribuir, a empresa também precisa ter uma contrapartida em termos de reconhecimento, não só financeiro, né, mas também um reconhecimento do bom trabalho feito, e também sistemas de remuneração que incentivem essas práticas. Não é que eu percebo, Suza, muitas vezes, que não é todos os empresários, é claro, né? Muitos empresários, ele realmente valoriza as pessoas, etc. Mas o que muitas vezes eu percebo é o seguinte, tem um funcionário, um gestor, ele é excelente, né? E ele acaba sendo até, por exemplo, meio que indispensável para a empresa, né? Tá? Nesse sentido. Só que ele tá lá, né? Não é valorizado, e aí quando a pessoa começa a falar assim, puxa vida, não me valoriza aqui, eu vou embora. Aí ele fica desesperado, né? Aí começa, putz, e aí ele fica refém, porque daí o que ele vai fazer? Pô, será que é só o salário que vai segurar a pessoa, né? Isso Sim. Acontece comumente nas empresas que você também faz consultoria? Como é que é a tua visão disso? Acontece com muita frequência, né? E não só no nível de gestão, mas
em todos os níveis, né? Quando a empresa tem um especialista ou uma pessoa que é detentora única daquele know-how e daquele conhecimento, né? Então, muitas vezes a empresa não tem esses processos estruturados de incentivo, de remuneração, e isso acaba fazendo com que a empresa não consiga reter seus funcionários, né? Tem também a questão de um clima organizacional ruim, porque uma vez que você não tem uma política estabelecida, um critério claro para todo mundo, esse critério ele é subjetivo na cabeça do gestor, né? E uma vez que ele acha que fulano é merecedor e ciclano não é merecedor, e as pessoas não entendem o porquê ele tomou essa decisão, isso cria um ambiente ruim de trabalho, prejudica as contribuições do trabalho em equipe e o clima passa a ficar péssimo, né? Então, além de não conseguir reter seus melhores profissionais por conta de não ter políticas, você cria ainda toda essa instabilidade no clima organizacional, porque você não tem um processo estruturado para cuidar disso. Para cuidar disso, né? Então, e isso acontece, daí a pessoa fica refém, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer ele inventa uma coisa, né? Uma remuneração aqui, não sei o quê, aí ele joga aqui, segura o cara, né? Só que existem outras pessoas que estão olhando, mas peraí, por que aquele cara fez isso? E eu não mereço? Aí começa aquela confusão que você falou, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver o que quem falou aqui, só um minutinho. Diante de tudo, Hillary, né? Hillary Del Pinto, tudo bem, Hillary? Você é da onde? Tá? Diante de tudo isso, como resgatar a motivação dos colaboradores e o relacionamento entre eles? Por que cada um se defende o seu? Essa é uma pergunta interessante. Antes de você responder essa pergunta, Susan, eu notei uma coisa que você falou aqui, a questão de uma política estruturada, né? Sim. Tá? Não é uma coisa assim, é um jogo de xadrez, né? Sim, né? Você precisa ter aí alguém que realmente entenda desse assunto para auxiliar a empresa no estabelecimento dessa política estruturada, para que seja algo bom para a empresa e para as pessoas que nela trabalham, né? Então, tem que ter aí esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio, né? Sim. E voltando à pergunta da Hillary, né? Como é que você vê essa situação que ela colocou aqui? Diante de tudo isso, como resgatar a motivação dos colaboradores e o relacionamento entre eles? É uma coisa complexa, né? Porque, tipo assim, a coisa foi, né? O gestor, na âmbito de segurar, segurou, e aí cria aquela insatisfação. E aí, como é que eu day after? Que nem bomba, né? Cai a bomba, né? E o dia seguinte, como é que fica? Eu sempre defendo a questão da transparência, né, e de realmente colocar as cartas na mesa. Então, havendo uma situação como essa, tem que ter a conscientização do gestor de que o problema existe, né, e buscar soluções para resolver, né. A partir do momento que ele tomou essa atitude, vamos fazer essa comunicação para a equipe. Vamos falar, olha, pessoal, até então nós não tínhamos ainda um nível de profissionalização da nossa gestão de pessoas, nós entendemos que isso é importante e nós estamos buscando auxílio nesse sentido, né? As pessoas já percebem que elas estão sendo ouvidas, né? Que realmente aquela insatisfação delas foi ouvida e que algo vai ser feito, né? Então, as pessoas já ficam ansiosas pela mudança. E aí, a partir do momento que entra um profissional especialista para fazer a implantação desse processo estruturado, isso vai ocorrendo com comunicações, né, com ondas de comunicação para as equipes também. Então, primeiro, a gente informa qual é o objetivo do trabalho. Segundo, nós informamos quais as etapas vão ocorrer nesse trabalho. Depois, nós vamos informar se nós vamos ter ferramentas para avaliar como elas vão funcionar, né? E tudo isso passa a ser transparente e previamente estabelecido. Então, quando existe a concessão ou a não concessão de um aumento, por exemplo, as pessoas já têm clareza do porquê aquilo foi ou não foi daquela forma, né? Então, resgatando aí a pergunta da Hillary, eu acho que a melhor forma é sempre assumir que existe um problema
buscar ajuda e ter transparência na construção da solução. Espero que você tenha gostado desse encaminhamento, Hilary. Legal, legal. Então, quer dizer que o número 1 que você fomentou é transparência, que é importante. Número 2, a questão da comunicação. Não adianta ser transparente, mas tem que se comunicar. Tem que ter onda, gostei dessa termo, ondas de comunicação, né? Sim, porque as pessoas não leem muitas vezes, né? Aí ficam, né? Para criar aquele clima de comunicação. Isso que a empresa... e mesmo a empresa admitindo que, olha, estamos mudando a cultura, né? Porque aí é aquela questão dos colaboradores começarem a perceber que está sendo ouvido, isso é um grande avanço, né? Tá? Tem uma coisa que ela perguntou também, ó. Olha só. Deixa eu ver aqui. Eu estou sempre que não estou enxergando. E quando se trata de colaboradores que não aceitam, olha só, não querem aceitar e não buscam entender a situação, ou seja, o que realmente a empresa busca, né? Então, ou seja, vai sempre ter aquele de 10, talvez tenha 1 ou 2, né? Que está acomodado na situação, sabe que vai sendo movimentado, né? Como é que fica isso, hein? Você já pegou uma empresa assim quando você fez consultoria? Sim, né? A gente sempre se depara com dificuldades, né? Eu costumo dizer que em todas as áreas aí das empresas, das organizações, dos negócios, tudo obedece àquela curva normal de Gauss, né? Onde a gente tem a grande maioria se concentrando num comportamento médio esperado, aqueles altamente engajados e aqueles que não estão tão engajados assim e que não querem aceitar as contribuições, né? E como driblar isso? Continuo falando na questão da comunicação, do entendimento e da transparência, né? Então, se você se depara com pessoas que continuam resistentes, aí você precisa já fazer um processo de comunicação em separado, entender quais são os motivos que levam aquela pessoa a ter esse tipo de comportamento e de que forma a gente pode mostrar para ela que isso pode ser diferente, pode ser positivo. Legal, legal. E quais, assim, na tua visão, as principais vantagens que a empresa tem em implementar processo de gestão de pessoas? O que você vê, o que a empresa ganha com isso, né? E o que ela deixa de ganhar, né, se não está fazendo? O que ela ganha, na verdade, com esse processo estruturado? Isso pode ser pequena, média empresa, não é só grandes, né, Suzana? Qualquer empresa... Não. As pessoas pensam assim, puxa vida, vou ter que pensar em recursos humanos estratégicos, tem que ser uma empresa grande. Não é isso, né? Não mesmo. E na verdade, as empresas grandes, elas já têm muito, né, de processo estruturado. E a tendência hoje é realmente que os pequenos e médios busquem essas práticas, né? Então, a primeira vantagem que eu digo aí é a preservação do gestor, né, evitando conflitos desnecessários. Porque uma vez que você tem critérios claros, que as pessoas entendem como as práticas funcionam, você passa a evitar alguns tipos de conflito, como esse exemplo que a gente falou do aumento, né? Esse tipo de conflito deixa de existir uma vez que você tem uma prática estruturada. Outra questão é que quando você implanta processos de RH, você busca sempre ter as pessoas certas fazendo as atividades certas, né? Isso aumenta o nível de satisfação da pessoa, aumenta a produtividade dela no trabalho e ela tem muito mais clareza do que é esperado dela, né? Então, isso você está comentando uma coisa interessante, a pessoa certa no lugar certo, né? Talvez um conhecimento, um autoconhecimento, um assessment, uma coisa que possa verificar. Porque é aquela situação, né? Uma empresa industrial, por exemplo, o cara é um bom... ou vendas, o cara é um bom vendedor. O cara vende bem pra caramba, só que ele não tem perfil de gestor. Daí ele pensa, esse cara vendeu bem, vamos colocar ele como gerente. Aí é um péssimo gerente, né? E aí não tem saída. Então, esse processo de avançar para frente ou para os lados, né? Tem que ser uma coisa pensada e tem que ter uma política, né? Senão pode queimar o próprio indivíduo, né? Talvez ele não tenha nem não esteja preparado para assumir uma carga de liderança e ele acaba atropelando, né? Isso é muito comum, né? É muito comum, né? E fica ruim tanto para ele quanto para a empresa.
Isso geralmente acontece em áreas técnicas, né? Muito em áreas técnicas, onde comumente se comete um erro de achar que aquele excelente técnico vai ser também um bom gestor, o que nem sempre é verdadeiro, né? Então, também ter ferramentas para você verificar o perfil da pessoa e a compatibilidade com o cargo que ela ocupa também é um diferencial aí na implantação de processos estratégicos de RH. Legal. Você podia dar um exemplo de implementação de estratégia que faça diferença, e principalmente na retenção de talentos de uma empresa? Porque hoje, o que acontece? Hoje a questão de retenção de talentos, por exemplo, a empresa investe muito na pessoa, né, etc. E aí, como é que de repente o clima não está bom e ela sai, ele perde esse talento. E hoje em dia, eu não sei se você percebe isso, até de repente uma pergunta também, essas várias gerações que existem, né? Tem geração X, Y, Z, daqui a pouco tem todo o alfabeto aí, né? Mas existe até agora a geração Z, né? Então, sim. Como é que fica? Porque existe uma questão aí de geração também, né, Suzana? Sim, existe a questão das gerações e dos perfis, né? E que práticas a gente pode adotar para que a gente consiga realmente ter um plano de retenção de talentos dentro da empresa. O primeiro deles seria estruturar um plano de cargos e salários, né? Onde a gente tenha uma descrição correta das atividades de cada um, até onde vai o nível de responsabilidade de cada pessoa, né? E que cada um possa ser cobrado, né? E receba aí demandas de acordo com aquilo que realmente é da sua atribuição. Quando a gente tem essa clareza em termos de atividade, a gente já tem a possibilidade de ter uma equivalência e o estabelecimento de um salário compatível com a importância dessa função, né? Então, digamos que a gente vai ter aí uma escadinha de funções, de cargos, e também uma escadinha salarial compatível com esses níveis de responsabilidade, né? Esse plano de salários, ele busca tanto um equilíbrio interno na empresa, para que realmente funções mais complexas sejam remuneradas de uma melhor forma, funções mais simples recebam uma remuneração compatível com as atividades executadas, e também buscando um equilíbrio disso com o mercado. Então, quando você faz um plano de cargos e salários, você observa essas duas questões, de organizar isso dentro da tua empresa, mas que também você esteja adequado com o que o mercado pratica e com a estratégia que você quer ter, né? E aí você tem que comparar porte com cada porte com porte, senão vai comparar com uma empresa maior no mesmo cargo, tem uma diferença de salário, né? Isso mesmo. Então, quando o profissional de RH aqui, tá? Ele vai fazer esse tipo de avaliação, quando o profissional de RH vai fazer esse tipo de avaliação, ele tem que levar tudo isso em consideração, né? Olha só, tem uma pergunta de novo da Hillary, né? Pode comentar, e o pessoal fica bem à vontade aí de fazer pergunta, para aproveitar que nós estamos hoje com a Susan. Quem está entrando aqui agora, a Susan, ela é bem especialista nessa parte de estratégias de gente, né? De RH. Então, estamos aproveitando aqui o expertise dela para poder conversar com a gente, tá? A Hillary também perguntou uma coisa aqui, se a gente pode comentar um pouquinho sobre o rapport entre os colaboradores. Você entendeu bem? É o rapport em termos de o quê? De engajamento, de envolvimento. Se puder esclarecer para nós, Hilary, se é isso mesmo. Mas partindo da premissa que seja isso, né, que você esteja falando de um rapport em termos de engajamento para contribuições em equipe, né? Uma vez que você tem um alinhamento estratégico aí entre os objetivos da empresa e como as pessoas podem contribuir, as pessoas e as equipes podem contribuir, esse rapport ele acaba acontecendo de uma maneira muito natural, né? Porque as premissas, as bases já estão definidas.
Olha, é isso aí. Obrigado, Lila. O pessoal ficou bem à vontade. Eu estava comentando o seguinte, Suzana, quando você falou de estruturar cargos e salários. Aí a empresa começa a estruturar cargos e salários, faz uma pesquisa externa para ter uma ideia, e de repente o gestor descobre que, puxa vida, ele está super defasado, ou está 20% defasado com o mercado. Como é que você lida com essa situação? Como é que é o rosto aí, né? Quando a empresa define, né, pela estruturação de um plano de cargos e salários, essa é uma questão que já deve ser levantada de primeira, né, num primeiro momento para a gestão da empresa. Fala, olha, nessa estruturação nós podemos ter vários resultados. E um deles pode ser, sim, perceber que a empresa está muito defasada. E aí precisa ter um plano em conjunto com o profissional especialista de RH e com a direção da empresa, inclusive com o envolvimento das gerências e diretorias de áreas financeiras, né, para ver de que forma isso vai ser tratado. Se existe a possibilidade de fazer isso de uma maneira mais imediata ou não, ou se é algo que realmente vai ter que ser tratado bem ao longo do tempo, né? Mas é importante ter clareza da situação para aí poder tomar as ações de acordo com o que for mais conveniente para cada empresa. Porque isso pode acelerar o processo também de rotatividade, né? Que Sim. Índice de rotatividade. Porque qual é a causa do índice de rotatividade? É o problema de clima, é o problema ou é realmente problema, né, de empresas assim defasadas, né? Isso é muito comum, Suzana. Que hoje, pela minha experiência, eu observo muito mais profissionais deixando empresas pela questão de incompatibilidade entre seus valores pessoais, seus objetivos pessoais e o que encontram no ambiente de trabalho. Olha só que legal. A questão salarial é relevante, mas ela normalmente é mais clara, né? Quando a pessoa aceita uma proposta, quando ela ingressa numa empresa, é uma condição que ela já tem de maneira mais objetiva. E as outras questões acabam vindo depois. Então, aí também entra o know-how do profissional de RH de buscar a pessoa que tem esse alinhamento de valores e de objetivos com a empresa que vai atuar. Olha só que interessante, né? Porque e muitas vezes acontece o inverso também, né? A pessoa tem os valores da empresa, e investe muito, a empresa investe muito em educação, né? E no fim de tudo ele não sai porque está gostando, mesmo sabendo que é outra empresa, porque tem o nome da empresa, a empresa de repente tem uma grife, né? Boa, e ele acaba, não, deixa eu ficar um pouco mais tempo aqui, talvez eu consiga evoluir, né? Do que pular de galho em galho, porque ele se adapta, gosta, né? Fica no estado de flow, né? Como a gente fala, né? Tecnicamente falando, sim. Né? Ele está feliz ali, né? Ele está feliz ali, né? Isso aí. Interessante. Legal. Alguma outra questão que você vê normalmente, que assim, se você fosse colocar assim, para um empresário que é médio porte, né? Quais os principais passos que ele poderia dar para transformar aquele setor, que é um setor que só faz folha de pagamento, para uma coisa mais estratégica? O que o pessoal precisa fazer? A primeira coisa, eu acho que é pensar num processo de recrutamento e seleção que leve em consideração não só a parte técnica do profissional, mas as questões de comportamento e esse alinhamento de valores que a gente falou agora há pouco. Né? Tem uma máxima aí utilizada em vários textos que nos diz assim: contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. Né? Então, a primeira coisa que eu diria é assim: busque a ajuda de um especialista para entender esses aspectos comportamentais e de alinhamento de valores para a tua empresa. Não contrate apenas com base no currículo. Né? Se você não quiser contratar um profissional, procure se aprofundar um pouco nesse tema, então. Né? A internet tem aí várias ferramentas que podem te auxiliar, vários treinamentos de gestão que podem auxiliar nesse sentido também. Então, profissionalize o recrutamento e a seleção da sua empresa. Depois... Então, esse
esse é o primeiro passo, né? Profissionalizar o departamento da sua empresa através de cursos, através de leitura, né? E alinhamento da questão dos valores. Porque muitas vezes a empresa tem sabe aquele negócio que você vê na porta, assim, valores, mas você pergunta para os funcionários, ninguém sabe o que é os valores, está lá na porta do dono, lá, porque ele achou legal, né? Então, Sim. esse é um alinhamento, né, entre os valores da empresa mesmo, né? E a comunicação com os funcionários, né, com os colaboradores, né? É isso. Sim. Então, primeiro é isso. Segundo, vamos lá. O segundo é cada um ter noção do que é esperado de si, de quais são suas responsabilidades, né? Então, isso é você ter um cargo descrito e você ter isso de forma clara e acessível para todos, né? Junto com essa questão do cargo, tem também a questão do organograma, né? O organograma, ele não é só uma figura, ele não é uma imagem. Ele tem que ser elaborado de forma que ele seja funcional para a empresa. Então, assim, que o gestor, que o diretor de uma pequena empresa não fique responsável e abarrotado de decisões para tomar. Que as pessoas tenham clareza de até que nível de decisão elas podem ir, até onde elas têm autonomia, né? Isso faz com que o gestor descentralize um pouco desses processos e, ao mesmo tempo, tenha controle de até onde um vai ou não, né? Então, estabelecer uma estrutura e fazer a descrição de cargos seria o segundo ponto. Então, o primeiro ponto, alinhar os valores, alinhar essa questão, profissionalizar, e o segundo cargo é a questão de estruturar, né? Isso, né? Então, primeiro, fazer um recrutamento e seleção estruturado, e segundo, ter aí descrições das funções, né? E um organograma até onde vai a responsabilidade de cada um. E depois eu diria que seria a questão do treinamento mesmo e do desenvolvimento das pessoas, né? Então, a empresa pensar o que é necessário para cada um dos cargos aqui da minha empresa, o que é esperado para cada uma dessas pessoas e o que pode ser ofertado para eles alcançarem aquilo, né? Eu digo que são 3 pontos essenciais aí para estruturar o RH de uma empresa. Para qualquer, assim, pessoas que estão querendo já profissionalizar, né? Tá querendo, porque muitas vezes acontece, sabe o quê? A empresa é pequena, começa a crescer. Aí, o dono, ele não tem mais braço, ele precisa ter gente, né? Sim. Mas só que tem que ser gente de uma forma estruturada também, né? Porque senão ele não consegue delegar o que precisa delegar, né? E aí vira aquela confusão toda, né? Tá? E me diga uma coisa, em termos de, para as pessoas conhecerem esse processo, digamos que tem aqui alguns empresários aqui ouvindo a gente, digamos que ele tá querendo fazer, ele contrata alguém ou vai trocar ideia com uma Susan, por exemplo, com você, por exemplo, né? Quanto tempo demora para fazer todo esse processo? Mais ou menos, uma média empresa, uma empresa que tem lá 200 funcionários. Vai depender muito da velocidade com que ele quer fazer isso, né? Eu acho que nada feito muito às pressas tem um resultado tão positivo assim, né? Então, eu acho que primeiro tem que ter um planejamento do que o empresário espera, quais são os pontos principais que estão defasados na empresa para iniciar, né? Mas em torno de 200 funcionários, eu acredito que a gente estaria falando de um trabalho aí de no mínimo 6 meses, né? De forma estruturada, né? Porque, como eu falei, tem aquela questão da comunicação às pessoas, né? Você não pode simplesmente querer fazer tudo, chegar e jogar uma bomba de informações para as pessoas, porque elas não vão absorver. Então, isso tem que ser feito passo a passo, comunicando às equipes sobre o que vai acontecer, por que aquilo está sendo feito, como aquilo vai funcionar, né? E aí, se a gente está falando de estruturar um departamento de RH inteiro, esses passos têm que ser aplicados a todos os processos, né? Por isso que levaria aí em torno de 6 meses para fazer isso. Né? É bom ter uma ideia, né? Que as pessoas já começam a olhar. Olha, falta mais uns 4 minutos aqui, Suzana, né? Tá? Quais são, e assim, se você fosse
colocar assim, um resumo da importância do RH das pessoas, nas empresas, e se você for ver o empresariado hoje, como é que você está percebendo, assim, eles estão realmente interessados, tá começando a ter um movimento diferenciado, como é que você vê o panorama do mercado hoje? Sim, né, os empresários já entendem a importância disso, ou por terem sofrido já alguma dor nesse sentido, ter enfrentado problemas em relação a isso, ou porque realmente já tem uma visão de longo prazo e entendem que isso é importante. Mas você também, né, Frank, você está aí sempre em contato com executivos, com empresários, fazendo os programas de coaching, e como você percebe isso também? Olha, eu percebo que aí que tá. Normalmente a clientela que eu atendo já tem uma pegada de desenvolvimento de pessoas, tá? Uhum. Então, o que acontece? Ele sabe que precisa estruturar as pessoas, principalmente no foco que eu trabalho, que é liderança, tá? Então, quando ele percebe, ele contrata um coach, ele já está com uma mentalidade de investir em pessoas. Então, isso é um primeiro passo legal, né? Uhum. E eu percebo também o seguinte, o processo de coaching, né, que a gente faz, eu sou membro da OICF, a gente tem ações de competências e tudo, né, que a gente trabalha, é um processo muito interessante. Você vê resultados, assim, depoimentos no final das sessões, que realmente a pessoa se empodera, consegue desenvolver o seu máximo potencial, e isso ele aplicando no trabalho. Então é uma coisa bem interessante. E eu percebo que esses empresários têm essa mentalidade um pouco mais aberta, né? E buscam acelerar, sabe? Tá? É muito interessante. E no lado da consultoria, quando muitas vezes eu pego alguma consultoria na estruturação de áreas comerciais, que eu também faço, né? Tá? O que acontece? A gente percebe realmente a preocupação desse pessoal na questão de como remunerar melhor as equipes de venda, como fazer uma estrutura que a pessoa... Porque é a locomotiva, né? Queira ou não queira, se você não vender, como é que você vai pagar, né? Tem um lado, né? Mas tem que vender primeiro, né? Então a preocupação de, puxa, como é que eu vou remunerar essa pessoa? Como é que eu posso ter uma coisa que a pessoa sinta empenhada para poder fazer isso, né? Então existe essa preocupação, tá? Legal. Quais, assim, se você colocasse agora, Suzana, assim, uma mensagem para o público que tá aí assistindo a gente, porque essa live ela fica 24 horas disponível no Instagram, pode ser que tenha pessoas que vão estar lá. Eu vou estar gravando também ela, né? Depois eu disponibilizo também para as pessoas que perderam essa oportunidade no YouTube, né? Mas qual seria a mensagem que você daria em termos dessa questão de pessoas e estratégias, né? A mensagem é que as pessoas são a principal engrenagem da empresa, né? São elas que realmente fazem o diferencial. Então, diferenciais competitivos de preço, diferenciais competitivos de tecnologia são facilmente copiados pela concorrência, né? Mas os talentos que você tem dentro da sua empresa, não. É verdade. Né? Então, se você realmente quer manter esses talentos na sua empresa, se você quer buscar cada vez uma equipe de alta performance, invista na estruturação dos processos de RH. Legal. E me diga uma coisa, Suzana, finalizando aqui, como é que as pessoas podem te achar, se de repente as pessoas querem entrar em contato contigo? Como é que poderia entrar em contato contigo? Então, eu estou no Instagram, né? Susan Jarek, no Instagram. Também a página da Conduze, né? Que é a empresa da qual sou diretora. Então, Conduze com 2 Zs de zebra. E aí, além do Instagram, a gente também está no Facebook e também tem o site da Conduze, www.conduze com 2 Zs de zebra.com.br. Inclusive, no site também tem o blog, tem alguns textos interessantes lá para quem gosta do tema gestão de pessoas, né? Essa questão que a gente falou de será que o melhor funcionário deve ser promovido a gestor? Tem um texto lá no blog também. Quem quiser pode ir até lá e dar uma lida. Legal. Suzy, então, obrigado aqui, a gente finaliza aqui agora. Obrigado pelo público que está aí compartilhando também, assistindo a gente, né?
E próximo, daqui 2 semanas, a gente tem também uma pessoa que vai estar aqui na gente para poder fazer a live com temas diferenciados, tá? Então, essa a gente sempre busca trazer algum conteúdo, alguma pessoa interessante para compartilhar as experiências, sempre lidando com essa parte de liderança empresarial, que é o foco nosso, tá bom? Muito obrigado, Silvia, pela entrevista, essa nosso bate-papo, né? Tá? E agora, vamos nessa, né? Eu que agradeço o convite, Frank, e fico à disposição aí. Tá bom, tá? Um abraço a todos. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.